A demanda crescente por energia elétrica e o compromisso assumido pelo Brasil de geração a partir de fontes limpas colocou novamente na pauta a importância de investir no complexo nuclear instalado em Angra dos Reis. Não apenas para diversificar a matriz energética, mas para gerar empregos diretos e indiretos a partir da retomada de Angra 3. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre a importância da energia nuclear e seu papel no crescimento do estado do Rio de Janeiro. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o presidente em exercício da Alerj, deputado estadual André Siciliano, e o diretor-presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, ABDAN, Celso Cunha. O Brasil possui a sexta maior reserva de urânio do mundo e, tirando a atividade de mineração e beneficiamento, que são realizadas no estado da Bahia, todas as demais etapas de processamento desse combustível e a geração de energia elétrica, propriamente dita, ocorrem no Rio de Janeiro. Olhando para o espaço, para o território do Rio de Janeiro, como estão espalhadas essas atividades ligadas à indústria nuclear? Bom, basicamente, hoje você tem a INB em Resende, que é responsável por todo o ciclo do combustível, né? Então pega desde o minério até transformar no combustível nuclear processado, né? E que fica no município de Resende. Você tem em Angra dos Reis a usina de Angra 1 e Angra 2 e Angra 3 em construção. Nós temos a base naval, a Nuclep, que produz equipamentos pesados, né? E hoje ela está construindo parte dos equipamentos de Angra 3 e construindo parte dos equipamentos do submarino nuclear, né? Brasileiro. Então, além dessas fábricas, né, nós temos aí a maioria das empresas do mundo estão localizadas aqui, como a Westinghouse, como a Areva, como a EDF, como a Rosatom russa. Né? Então, essas empresas que produzem e projetam esses equipamentos estão todas no estado do Rio de Janeiro. Então, nós podemos dizer que o Rio de Janeiro é uma capital nuclear. Em termos de estratégia, qual a importância para o estado do Rio de Janeiro de sediar esse complexo nuclear? Primeiro, a questão dos investimentos, da geração de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro. Esse complexo da Nuclep, por exemplo, chegou a ter mais de 50 mil operários. Hoje tem em torno de 3 mil. Isso levando em consideração o submarino, a construção dos submarinos, que o governo federal fez uma aliança com a França, com um investimento em torno de 20 bilhões de dólares. Em relação à Angra 3, também os postos de trabalho. Chegamos a ter mais de 5 mil operários diretos, hoje está paralisada a obra, e com a retomada a gente calcula entre 7 a 8 mil empregos diretos e indiretos. E mais, né? Não é que a Angra 3 vai nos dar a autossuficiência, mas em torno de 2/3 da energia produzida em Angra, ela seria atendida pela demanda do Estado. Então, dos 100% da demanda do Estado, 2/3 seriam supridos por Angra 1, 2 e 3. Então, é fundamental a retomada dessas obras, né, quer seja o ProSub e Angra 3, por conta dos empregos, do investimento e também da questão da autossuficiência do Rio, que é um caminho para buscar essa autossuficiência. E como disse o Celso, né, tem também Resende, com a INB, onde o Rio de Janeiro está capacitado, né, de produzir ainda mais o combustível, e isso também pode gerar mais receitas, porque hoje em torno de 170 milhões de reais por ano, o Rio arrecada com o ICMS da INB. E com a Angra 3, essa ordem poderia ser esse total da ordem de 240 milhões de reais. Então, não só pela receita, pela geração de emprego, mas também com a questão da autossuficiência na área energética no estado do Rio de Janeiro. Na sua visão, na visão de ambos, a gente está discutindo hoje um processo de retomada econômica, de crescimento econômico do Estado. Fazer pressão pela retomada de Angra 3 e por investimentos federais, então, seria um foco também para diversificar a economia, para a gente falar do Rio além do petróleo? Eu não tenho dúvida. Naquele encontro que nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, do Polo de Desenvolvimento aqui na Assembleia, naquela discussão, eu fiquei bem impressionado, porque o setor nuclear no Rio é um novo pré-sal, eu não tenho dúvida disso. Nós temos a possibilidade de ter mais de 300 empresas no estado do Rio de Janeiro
trabalhando no entorno do submarino ali em Itaguaí. Geração de emprego e renda, conhecimento e divisas. Eu não tenho dúvida, porque depois nós estamos construindo submarinos, mas nós vamos poder prestar esse serviço para fora, para outros países, né? Em relação à possibilidade da retomada, eu tive a oportunidade de estar junto com o governador e com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e eu cobrei num almoço que nós tivemos na última semana, quando foi apresentado aqui o plano de recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. Cobrei a questão da Angra 3 e cobrei o ProSub. E, na ocasião, o ministro pediu para eu falar com o Guardian. Guardian é o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Em relação ao ProSub, ele vai me dar todas as coordenadas, o que precisa para retomar com mais velocidade a obra. Em relação à Angra 3, ele foi mais reticente, diz que tem a questão da Eletrobras agora, a possibilidade da privatização, então ele seria mais lento. Mas em relação ao submarino, já ele vai nos passar e falei para ele que o Estado tem interesse, por conta de que essa é a possibilidade também do Rio sair da inércia que se encontra, né? De poder estar gerando emprego, estar gerando riquezas, porque o Estado precisa. Além da retomada de Angra 3, a gente tem uma possibilidade, quer dizer, tem uma necessidade de formação de um contingente de mão de obra para atuar nessas frentes que a energia nuclear traz para o Estado do Rio. Como é que está esse processo também e essa conversa com as universidades, com a formação nesse campo? Olha, o Rio de Janeiro é nós temos o único curso de engenharia nuclear, está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Hoje nós temos um problema geracional, né? Boa parte das pessoas formadas e que traz a história disso estão se aposentando, ou já estão com uma idade muito avançada e já não estão mais na frente de batalha, colocando dessa maneira. Então, nós temos um problema sério de formação. Né? E que não é só a universidade que vai resolver esse problema. Né? Vem desde a formação básica. Né? Você veja, por exemplo, um soldador na Nuclep para fazer uma solda especial dessa. Não estão falando do soldador do carro, estão falando de uma usina nuclear. Né? Então ele leva pelo menos de 6 a 8 meses para entrar em linha de produção. Né? E isso porque a própria Nuclep ela tem uma capacidade de manter isso, mas tem uma série de conhecimentos que ao longo do tempo está se perdendo. E aí faz-se necessário nesse momento que Angra 3 venha à tona. Né? Esse processo do contingente ele vai virar uma realidade a partir do momento que Angra 3 vire uma realidade. Né? O PDE, né, 2026. Plano de Desenvolvimento Energético, né, lançado pela EPE, que está em consulta pública, ele prevê o término de Angra 3 em 2026. Tem uma discussão que seria 2024, questão de linha de financiamento, mas a iniciativa privada entende que faz-se necessário que se lance a próxima usina, né? O PDE 2050 ele já prevê de 4 a 5 usinas no mínimo. Então, né? E nós estamos falando de energia de base. Né? Energia de base ela não compete com a energia renovável, nem com a eólica, nem com a solar. Porque a solar e a eólica tem uma hora que não tem sol, tem uma hora que não tem o vento. Então alguém tem que garantir isso. Quem sempre fez esse papel muito bem foi a hidrelétrica. E as hidrelétricas, né, o nosso potencial hídrico do país está reduzindo. A curva de recuperação dos reservatórios está caindo ao longo dos anos, significa que as térmicas terão que ocupar esse papel. Ou você vai ter térmicas a gás ou térmica nuclear. A gás nós temos problema com a questão do poluente, preço. Né? Então, se a gente olhar nessa matriz energética, quem menos polui né, é a energia nuclear. A questão da energia nuclear são os rejeitos, né? Mas é ela que menos impacta na geração o meio ambiente. Agora, Celso, é bom dizermos também que hoje, para terminar a Angra 3, são necessários 17 bilhões de reais. Mas se fôssemos parar e encerrar hoje do jeito que está o canteiro, os seguros, seriam necessários 12 bilhões de reais para encerrar do jeito que está. Então, eu acho mais factível que a gente possa terminar. Então, essa questão da cobrança junto ao governo federal, ao ministro Meirelles, é fundamental porque é uma possibilidade a gente ter retomado o investimento, a obra está parada, mas a mobilização é muito rápida, a questão também do ProSub, isso rapidamente
a gente poderia ter ali em Angra dos Reis e Itaguaí em torno de 20 a 30 mil empregos diretos e indiretos. Então é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro essas duas grandes obras de infraestrutura, né, que não só vai gerar energia e vai gerar conhecimento, mas vai fazer com que a economia do Estado e a economia do Brasil volte a andar para frente. E a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Vamos falar sobre a importância do parlamento no desenvolvimento dessa indústria. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com André Siciliano e Celso Cunha. Segundo especialistas, a indústria nuclear pode ser um dos eixos para o Rio de Janeiro sofisticar e diversificar sua indústria e depender menos da indústria do petróleo e do turismo. Em relação ao planejamento energético realizado pelo governo brasileiro, a opção de geração elétrica nuclear pode preencher a necessidade de energia quando as fontes renováveis, como a eólica e a solar, não estiverem produzindo, além de contribuírem para o progresso tecnológico e científico do país. Mas para avançar, são necessárias mudanças na legislação brasileira. Vamos assistir a matéria. Nós precisamos mexer um pouquinho nas leis, para modernizar as leis do setor nuclear, e também nós precisamos mexer em alguns detalhes também na Constituição, em função de como se forma o mercado hoje mundial da área nuclear. E são ações que a gente faz ao mesmo tempo. Uma ação política para que os recursos não parem de fluir para Angra, que tomem Angra e não parem para Itaguaí ou Submarino, e a outra que é legislativa, que é adaptar e modernizar as leis que estão gerindo o setor nuclear. E em nível estadual, o que a gente pode fazer para fortalecer essa indústria no Rio? Eu não tenho dúvida, assim como tem uma legislação federal que fala do Repetro, que desonera toda a cadeia do setor de produção de petróleo, nós temos que ter também um Repetro estadual. Porque uma coisa é desonerar os equipamentos. Não estamos falando depois do combustível produzido lá em Resende, que o Estado hoje arrecada em torno de 170 milhões de reais por ano, mas sim os equipamentos para entrar, para começar a obra, para ser instalado, para gerar energia. Então, eu não tenho dúvida, nós podemos aqui na Assembleia Legislativa ter várias iniciativas de leis para desonerar esses equipamentos de Angra 3 e também Angra 4, como falou o Celso, porque o PDE de 2026 fala da Angra 3, e de 50 já fala da Angra 4. Né? Qual é o problema da energia nuclear? De novo, são os rejeitos. Se você tem uma gerando rejeito e ter duas ou três, você consegue ter no mesmo local todo esse... o tratamento e o armazenamento desse rejeito. Então, eu acho que na questão do rejeito, em se tratando de Angra 1, 2 e 3, naturalmente a 4 também seria aqui no estado do Rio de Janeiro. Acho que o deputado colocou muito bem. Primeiro, em relação ao rejeito, né, a Eletronuclear acabou de licitar o armazenamento, a construção de um espaço. Nós hoje já sabemos construir isso, dominamos a técnica de construir isso, né? Agora, só que o que está acontecendo? A empresa que ganhou, a empresa americana, vai trazer os equipamentos de fora. Então, o deputado colocou muito bem aqui uma questão. Nós estamos falando de mega empresas, como a Rosatom russa, né? Como a Areva francesa, a CNNC chinesa, né? A EDF francesa, a Westinghouse americana, que elas que serão a cabeça desses projetos. Uma delas irá construir esses projetos. Né? A pergunta é, nós vamos deixar trazer os equipamentos todos de fora? Ou vamos construir, por exemplo, lá na Nuclep, como já se fez no passado? E aí cabe sim, eu acho que o deputado colocou muito bem, o incentivo à produção local. Né? E nesse ponto, né, quando a gente fala, né, de Angra 1, 2, 3 e 4, né, eu acho que o deputado colocou melhor ainda, porque Angra 3 ela já está com os equipamentos comprados. Quem for financiar essa obra, ele não vai trazer mão de obra, ele não vai trazer mais equipamento, não vai trazer mais nada. Então é uma operação financeira. Então as empresas hoje topam botar todo o recurso, né, tanto em Angra 3 quanto numa Angra 4, numa próxima usina, se tiverem perspectiva, que corresponde a 60 bilhões em investimentos, né, durante um período de 10 anos.
E aí não estamos falando mais só de 7, 8 mil, estamos falando de até 15 mil empregos só nesse coisa. Mas tem uma questão que o Celso Pancera coloca, que é a questão da Constituição. Então, eu não tenho dúvida que para atrair esse investidor, para atrair esse capital todo necessário para terminar a Angra 3 e a 4, é necessário mudar a Constituição, que é para permitir que empresas estrangeiras possam gerar, né, e operacionalizar aqui no Brasil. Do jeito que o governo tem falado também em relação à Eletrobras, que não será fácil fazer a privatização, mas vai ter que dar uma solução, não tenho dúvida, para Angra 1, 2 e 3. Né? São ativos da Eletrobras. Né? E por isso, mais do que nunca, é importante ter a bancada federal também atuante. Então, eu não tenho dúvida, vai ter que ter um rearranjo constitucional para abrir essa possibilidade. Nós estamos falando aqui de possibilidade que colocou o deputado federal, Celso Pancera, né, para que a gente possa atrair o capital, atrair essa expertise, e o ótimo é que a gente possa usar aqui todo o conhecimento, né, usar toda a estrutura da Nuclep, usar toda a universidade aqui, para que a gente possa aproveitar a mão de obra, formar, porque como falou o Celso, tem um gap já da década de 70 e 80 para agora 2017. Então, é necessário, não tenho dúvida, trazer capital de fora. Se falarmos da 4, mais necessário ainda o investidor com a possibilidade de operar, e para isso a gente precisa mexer na Constituição. Agora, pensando também nessas outras usinas que estão no planejamento energético de 2050, que outras partes do país provavelmente elas podem ser instaladas? Bom, o PNE 2050, o planejamento 2050 ainda não foi divulgado ainda, né? Então, nós não sabemos exatamente qual é o volume de usinas, mas estima-se entre 5 e 6 usinas, pelo menos o país necessitaria e apareceria nesse PNE 2050. Né? Hoje já tem 2 sites muito estudados, além de Angra, você tem em Pernambuco, né, e você tem em Minas Gerais. Né? E tem mais uns 4 ou 5 sites que ainda nem se começou os estudos mais detalhados. Então, assim, mais concreto hoje é você Angra, porque você já tem uma série de facilidades, já existiu até um pré-estudo de alocação do Angra 4, né? Isso chegou a avançar muito, né? E existe a possibilidade do site de Pernambuco e de Minas, que estão muito bem estudados também. Então, a tendência é que essas novas usinas, né, no 2050, quando for publicado, ele seja num desses sites. É levado em consideração essa possibilidade de Minas e Pernambuco. Mas, sem sombra de dúvida, a 4, eu não tenho dúvida nenhuma que a 4 seria no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A central nuclear localizada em Angra possui 2 usinas em funcionamento que conseguem suprir 1/3 do consumo de energia no estado e uma terceira em construção que, se somadas, conseguiriam cobrir mais da metade do fornecimento energético no Rio de Janeiro. Mas a retomada de Angra 3 significa mais e pode se materializar em inúmeras oportunidades de negócios, além de estimular o desenvolvimento de outros segmentos industriais. Vamos ver. A decisão sobre a Angra 3 ela é fundamental para subsidiar o restante do programa nuclear brasileiro. Ou seja, sem a decisão de Angra 3, fica muito difícil, né, a continuidade do programa nuclear brasileiro e essa tomada de decisão. Uma construção de uma usina, desde o início até ela começar a produzir, demora de 8 a 10 anos. Então você precisa tomar a decisão agora, que vai acontecer daqui para frente. Ela se difere de outras formas de energia nessa tomada de decisão, que tem uma tomada de decisão mais curta. Então isso eu acho que é fundamental para trazer esse benefício, né, não só a Angra 3, mas todo o programa nuclear brasileiro, com outras usinas sendo construídas no Brasil. A Angra 1 e 2 hoje respondem por 36% do consumo do Rio de Janeiro. Se a Angra 3 já estivesse operando, nós chegaríamos a mais de 60% as 3 usinas juntas do consumo do Rio de Janeiro, reduzindo significativamente aí essa dependência de importações de eletricidade que ocorre hoje no Rio, que monta cerca de 46%. Esse é um tema que precisa ser discutido em Brasília, além do Rio de Janeiro. Como é que está esse cenário lá em Brasília e as conversas com o Ministério de Energia?
Bom, na semana passada nós tivemos lá com a equipe do ministro Bezerra, né, discutindo com o secretário de Energia, Fábio, né, e estávamos exatamente pautando a hipótese dessa nova usina, dessa Angra 4, dessa nova usina, para que viabilizasse o término de Angra 3. Né? E conversamos muito no sentido disso já aparecer no PDE 2026 ou aparecer como uma nota técnica apontando para 2027, que é o mais provável por conta da demanda, né, a necessidade de energia. Isso avançou bastante. Nós hoje, né, teremos ainda uma reunião com o presidente da EPE, o Dr. Barroso, para incluirmos essa nota no planejamento. Agora, não é suficiente ainda, né, porque isso só é uma sinalização da necessidade. Né. Para partir para algo concreto, né, nós vamos precisar de uma pressão muito grande para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida. E aí é político. É necessário mudar a Constituição, porque, de novo, para atrair capital, atrair esse investimento, terminar Angra 3 e construir Angra 4, de alguma forma você vai ter que dar uma participação para empresas estrangeiras. E a Constituição não permite, brasileira não permite, por exemplo, que empresas estrangeiras possam ter participação na energia nuclear e operar. Operar é a palavra que me faltava. A Constituição não permite que uma empresa estrangeira no setor de energia nuclear opere no Brasil. Então, para viabilizar, na minha opinião, viabilizar esse investimento, terminar Angra 3, 17 bilhões de reais, e mais aí 10, 12 bilhões de dólares para Angra 4, só se abrir a possibilidade de operação para empresa estrangeira. Então, necessário é que se mude a Constituição. Se dê esse passo além, né? Isso, Celso, está certo? Eu acho que a gente está caminhando para isso, deputado. Podemos ter o formato da SPE, né, onde a empresa seria minoritária, 49%, 51%. Né? Não haveria a quebra do monopólio, mas isso, sabe muito bem, quando estamos falando aí de 60 bilhões de reais em investimento, né, pode causar muito, o grau de risco pode ser muito grande, principalmente pelo cenário político que vive o país, de uma forma geral. Então, quanto mais segurança, mais fácil será da gente viabilizar. E aí eu não tenho dúvida, se nós aprovarmos, por exemplo, a PEC 122 de 2007, que está lá no Congresso, isso é muito mais forte do que simplesmente termos um modelo 51%, 49%, 51% eletronuclear, 49% empresa privada, porque são 60 bilhões numa operação término Angra 3, Angra 4. Agora, como o diretor da Eletronuclear falou, o impacto no PIB é enorme. Então, nesse momento que o Estado precisa, o governo precisa alavancar um processo dessa natureza, acho que a gente já tinha que ter tomado essa decisão. Né? E essa decisão ela é política. Né? É uma decisão que passa pela pressão do Estado e da bancada do Rio de Janeiro sobre o governo federal. Política, mas fala de soberania, fala de questões de energia nuclear, que não... Defesa nacional. Defesa nacional. Então, ou seja, eu acho que é um momento que a gente tem que pressionar o governo para tomar a decisão de conclusão disso. Agora, era importante, a gente já está indo para o finalzinho do programa, falar também de outras aplicações. A gente falou muito da construção de Angra, do que isso traz em termos de infraestrutura, mas que outras aplicações existem para o nuclear que a gente também pode incluir como oportunidades para o Estado do Rio? Na área da medicina, por exemplo, tem um campo vastíssimo. Apesar de que o desenvolvimento dessa tecnologia está mais nos países da Europa, mas eu não tenho dúvida, o campo de aplicação da energia nuclear é imenso. Mamografia, radiação, raio-x. Até agricultura também. Agricultura, tratamento, sementes, toda a parte de alimentos né, irradiados. Né? Então, é uma cadeia enorme. E, principalmente, se a gente lembrar que Rio de Janeiro é um dos pontos de produção de fármacos do país. Rio e São Paulo é o eixo de produção. E você tem na produção de fármacos o uso da medicina, do uso nuclear. Né? Isso vem avançando muito. Né? A Rosatom, por exemplo, está estudando ir para Curitiba colocar um centro de radiação. Né? Nós até
conclamamos aqui, vamos convidar o deputado a ir lá dele e falar, olha, não, que ir para lá nada, tem que ficar aqui no Rio. Né? Assim, aqui na COP, aqui na ilha. Bem, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, deputado. Obrigada, Celso. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioinfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.